que mais lhe interessa na história? As sacanagens. Saudações cinéfilos, sou o Bruno Bonfim e hoje, histórias que o nosso cinema não contava. Estou aqui com Fernanda Pessoa, diretora do filme, e hoje a gente vai falar um pouco sobre ditadura e porno chanchada, é isso? Exatamente, esses são os assuntos. A gente assistiu o filme hoje, acho que eu me diverti muito, assim, eu queria sair do filme, sentar no primeiro barzinho, pegar uma cerveja e bater papo sobre o filme o dia inteiro, assim. Que ótimo. Porque eu acho que essa época do cinema, pra quem gosta de cinema, é uma coisa, tem uma aura especial, mas ao mesmo tempo é super negligenciado pela maioria do público, né? É difícil você encontrar material sobre isso. É interessante o quanto você encontrou. O que te levou a fazer isso e o que a porno chanchada, esse gênero, é pra você hoje? Eu sempre falo que não fui eu que achei a porno chanchada, né? Foi a porno chanchada que me achou. Eu estava trabalhando na Filmoteca da FAP, onde eu me formei em cinema, e eu trabalhava com um acervo de fotografias do cinema brasileiro, e o acervo de fotografias da FAP é, em grande parte, um acervo dos anos 70, porque é do Máximo Barro, que era um montador, montou Ninfas Diabólicas, filme maravilhoso. Os títulos são sempre bons, né? O Ninfas Diabólicas é um terror, é um porno-terror, né? Porque tem vários subgêneros da porno chanchada, né? O Ninfas Diabólicas é um porno-terror. Enfim, montou vários filmes e várias fotos que a gente tinha nesse acervo eram do Máximo Barro, então muito dos anos 70. E aí, foi a partir daí que eu comecei a assistir muitos filmes de porno chanchada, a princípio como trabalho, né, porque eu precisava assistir para esse trabalho, e depois como curiosidade mesmo, porque esses filmes começaram a me despertar alguma coisa, assim, é uma coisa, a gente quase não estuda eles na faculdade, né, não sei quando vocês estavam estudando cinema, não sei se vocês estudaram cinema, mas... Eles cortam, Você estuda muito pouco disso, na verdade. Você passa muito por cima. Exatamente. Eu praticamente não tive nada de porno chanchada. Mas você acha que isso é um pouco de vergonha do cinema nacional? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que é um momento que a gente fala, não, anos 70 é péssimo, porno chanchada é horrível, não tem nada de bom nisso, esquece. E é muito louco, né? Porque essa coisa da porno chanchada, esse nome porno chanchada, engloba muita coisa. São muitos filmes muito diferentes. É isso que eu tava falando. Tem vários subgêneros dentro da porno chanchada, sentido, na verdade, né? O gênero porno chanchada não foi feito pelo meio de vocês, produtores, diretores e cineastas, né? Ele é uma classificação... Sim, foram os críticos que inventaram essa classificação. E daí começaram a botar tudo, qualquer coisa que tivesse coisa erótica, isso é porno chanchada. É pejorativo. É super pejorativo. A gente tem um filme, O Noite em Chamas, que é um filme que eu adoro, acho super bem dirigido, um filme do Jean Garret, foi considerado um pornô social. Aí o outro que tinha era um pornô político, a gente tem todos os subgêneros. Então é um modo de você colocar tudo com uma classificação pejorativa e jogar na lata do lixo tudo junto, né? Sem a gente nem ter a chance de ver se tem coisa boa ali no meio. Isso numa época de ditadura. Isso numa época de ditadura. Então a pornô chanchada tem essa coisa, né? Que tanto a ditadura quanto os críticos de cinema, né, tanto a direita quanto a esquerda, odiavam a porno chanchada, né? Eu acho que todo mundo odiava a porno chanchada, menos o público, que amava a porno chanchada, que ia muito ao cinema, né? São os filmes mais vistos, as maiores bilheterias dessa época. Então, tem uma rejeição muito grande desses filmes por parte da ditadura, porque eles não mostram essa imagem de Brasil grande, de Brasil, né, dessa imagem de Brasil em progresso, que eles querem que mostre, enquanto do outro lado, os críticos, os teóricos, acham que é tudo de mau gosto, que é muito ruim, que é alienação pura. Então a porno chanchada, ela fica nesse limbo, né, assim, esse lugar que a gente não sabe muito bem qual é, porque não é um ou outro, ela tá ali e só o público gostava dela mesmo. Sim, mas vendo o seu filme, uma coisa que eu acho interessante, a gente tá nesse ponto, que é, você trouxe recortes desses filmes, trazendo exatamente o que os críticos não notaram na época, que os diretores escondiam dentro da porno chanchada aquilo que eles queriam falar, era posto em alguns filmes, eles são classificados em alguns gêneros, como você falou, mas tinham vários contextos ali sobre a exposição da mulher, política, a inserção da americanização das coisas aqui, né? Tinha muito disso, né? Eu sei que alguns diretores usavam até pseudônimos para poder dirigir porno chanchado e voltar, como o Zé do Caixão, o Gico. J. Velar, J. Velar, Coffin Joe, algumas coisas. Né? Sim.
Eu acho que vários diretores... Tem alguns diretores que estão querendo inserir esses conteúdos políticos ali, estão tentando esconder esses conteúdos ali, passar pela censura e tal. Mas também acho que tem muito conteúdo político, histórico que está ali, apesar da vontade do diretor. Porque eles estão fazendo filmes muito sobre o dia a dia, né? O Bernardet, que é um crítico que já escrevia na época, é um dos primeiros críticos a realmente, tipo, entender que esses filmes têm alguma coisa a mais, né? O Bernardet, em 74, 78, já está escrevendo textos. Ele tem um texto sobre o filme A Viúva Virgem, em que ele vai falar que ele acha que os filmes de pornô chanchada são mais politizados do que os filmes ditos politizados, porque eles estão falando sobre o dia a dia, o cotidiano do trabalhador e da classe média. Então eles revelam mais sobre a situação política do que os filmes que são grandes alegorias, que são, né, que tem esse conteúdo mais explicitamente político. E eu acho que é muito isso, eu acho que tem filmes que o diretor talvez não tenha uma pretensão política, mas aquilo tá ali de alguma forma, né? Às vezes o político não tá exatamente no texto, em ler um texto político, em ter uma grande teoria política por trás, né? Às vezes o político tá em você saber quanto custam as coisas, como funciona aquela sociedade, né? Como é o funcionamento das relações entre patrão e empregado, né? Isso também é política. É isso que tem até hoje, inclusive, né? Isso moldou tanta coisa e continua mudando. Às vezes eu tenho a impressão de que a porno chanchada saiu do cinema e foi pra novela e nunca mais saiu. E nunca mais saiu. Nunca mais abandonou. A gente vive muito a herança desse momento, né? A gente vive muito a herança do período da ditadura. E eu sinto que nos produtos culturais brasileiros ainda tem muita herança, assim, dessas... E eu sinto que a gente, na verdade, herdou a parte não tão boa da porno chanchada, porque a porno chanchada tinha uma liberdade formal muito grande, né? Eles fazem uns planos completamente malucos, assim, que você fala, não acredito que esse cara botou a câmera aqui, sabe? Mas umas coisas assim. Você vê os filmes, parece que o orçamento é básico, a primeira cena do cara tá filmando São Paulo por cima. O Lucas fala, mas sério que o cara gastou com isso pra fazer? Eles faziam umas gambiarras e faziam. Total, né? Então eu sinto que a gente deixou de lado essa parte muito inventiva da porno chanchada, do cinema da boca, que a gente poderia hoje, ainda podia ser uma herança bem legal pro nosso cinema, né? A Andréa Ormond, que escreve muito sobre esses filmes, ela fala que esses filmes têm todas as soluções possíveis. Qualquer problema que você tiver fazendo um filme, você pode ver um filme de porno chanchada que você vai encontrar a solução pro seu problema. E eu acho que isso é muito verdade, assim. Eu acho que se a gente olhasse mais para esses filmes com esse olhar técnico, artístico, a gente ia encontrar muita coisa. Só que aí parece que a gente herdou a parte ruim, né? A gente herdou justamente essa estereotipação das mulheres, dos gays, o racismo que tá ali, né? Essa coisa que tá muito forte no filme das mulheres negras serem super sexualizadas e serem sempre as empregadas domésticas. É uma coisa que a gente vê em novela da Globo até hoje, né? Até hoje. A novela atual, se eu não me engano, tem a empregada doméstica que teve um filho com o patrão. Exato. E tudo mais. Então, a gente pegou só a parte ruim, né? Só. E aí o nosso cinema parece que deu realmente... Ele não trava, mas ao mesmo tempo, por se envergonhar deste passado, parece que o nosso cinema começou agora. Quando eu olho pro cinema, eu tenho a impressão que o nosso cinema tem 20 anos. Ou a gente só olha também pro cinema novo, que também é muito bom, tem coisas incríveis. Acho que a gente tem que olhar mesmo. Mas a gente esquece que durante 10 anos a gente teve um tipo de produção... A gente produzia muito, a gente produziu muito filme, num modo de produção muito independente, muito inventivo. E a gente não olha pra isso. Isso tinha uma cara, né? Ele tinha uma linha, ele tinha uma cara de cinema nacional. Tinha uma cara linha de coisa. Depois a gente começou a fazer muito produto americanizado, muita coisa de fora. Tem muita produção nacional com cara de filme gringo. E a gente perdeu a nossa identidade. Assim como a Argentina tem os filmes dele que são características muito seguras, eu acho que o Brasil podia ter aproveitado desse tempo e ter trazido isso também. Essa coisa de ter uma identidade nacional eu acho um pouco complicado de dizer, porque também... O Brasil é um país enorme, né? O que é uma identidade nacional? Se a gente for pensar em identidade nacional, a gente tá falando de onde? Rio, São Paulo? As plantações são muito Rio, São Paulo, né? Acho que são vários Brasis, vários... Não sei se existe esse projeto de ter um cinema de identidade nacional. Sinto que a gente tem que conhecer mesmo a nossa história. Acho que é isso, assim, a gente tem que conhecer a nossa história, ser influenciado pelos nossos próprios artistas também, né?
Acho que isso enriquece muito os filmes. Sim, tem mais orgulho do nosso cinema, né? Sim. Mais valor e mais orgulho. 今夜こそは忘れちゃえ嫌な世の中舞い上がれ Eu acho interessante, é bem importante a gente falar que ele não é um documentário no estilo mais tradicional, com narração off, né? Eles são recortes que se complementam de uma montagem, uma das coisas mais criativas que eu vi, porque a pergunta é de um filme, a resposta é do outro, e a outra cena quer dizer, ele fala por si próprio, do começo ao fim, né? Eu fiquei sabendo que você assistiu quase 150 filmes pra fazer, eu assisti ao redor de 150, depois de um tempo eu parei de fazer as contas, mas eu assisti todos os filmes que eu consegui encontrar dessa época, né? Difícil de encontrar? Foi bem difícil, acho que essa foi uma das coisas mais difíceis. Eu consegui encontrar muito cópias ruins, né? Se você entrar no YouTube, você consegue achar hoje vários desses filmes ripados de VHS ou de alguma exibição que teve no Canal Brasil. Mas achar esses filmes em boa qualidade é muito difícil. Aí isso é bem difícil mesmo. Mas você consegue achar umas coisas por aí, né? Eu fiz pesquisa na Cinemateca do Rio, na Cinemateca de São Paulo, com pesquisadores individuais. Procurei torrent, procurei tudo, assim, todos os lugares possíveis para conseguir encontrar esses filmes. E assisti todos eles. E aí, justamente, eu não queria impor uma visão pré-concebida pro filme, né? Eu queria que esses filmes me falassem, me contassem essa história. É lógico que na montagem, a manipulação tá na minha montagem, né? A minha visão tá na montagem, é óbvio. Tá muito claro ali, né? Mas eu fui determinar sobre o que o filme seria, quais seriam os temas do filme, como o filme seria, depois de ver todos os filmes, depois de fichar todos eles, depois de escolher 20 filmes, depois de recortar eles, né, na timeline. Então eu realmente fui deixando os filmes determinarem a história que seria contada. Exatamente, o conteúdo dos filmes determinou o conteúdo do meu filme. Eu nem imagino como você fez isso na montagem, isso deve ter dado um trabalhão pra montar. Deu um trabalho, deu um super trabalho, né, pra gente encontrar essa estrutura. O Luiz Cruz, que é o montador do filme, foi muito incrível, assim, porque a gente tinha 10 timelines separadas por eixos temáticos. E de repente a gente tinha que fazer aquilo, contar uma história, né? Então foi realmente uma coisa de quebra-cabeça, de bota aqui, tenta aqui, enfia aqui, putz, aqui não dá, aqui é melhor, aqui reforça esse significado, esse conversa com esse não conversa. Foi realmente um trabalho de quebra-cabeça, assim, que a gente ficou, e pra montar essa estrutura, pra ter uma linha narrativa, né? Acho que isso foi mais difícil, encontrar esse caminho, assim, como que o filme começa, pra onde ele vai, como ele vai levando e onde ele acaba, né? Sim. Porque o filme acaba antes da ditadura acabar, né? Porque a gente só fala sobre os anos 70, então ele acaba com a perspectiva da anistia, quer dizer, acaba com a anistia, com a perspectiva de uma abertura democrática, mas ainda tá lá rolando a ditadura, né? Ainda tem coisa acontecendo, né? Então acho que isso foi o mais difícil, mas a montagem foi bem divertida, na verdade. Imagino porque o filme fala desde o milagre econômico ao aborto. Ele vai indo em duas coisas. É engraçado que é muito contraditório em todos os temas, tudo é muito contraditório. Tudo é uma grande contradição. Tudo é muito. Você tem todo tipo de coisa, tem cenas que aparentemente são gratuitas, mas não são, assim. A cena que tem uma secretária que ela tá nua recebendo os japoneses. Eu adoro essa cena, gente. Eu acho essa cena surreal. E ela cumprimenta ele em japonês e depois ela fala um monte dele. Essa cena é muito boa. Essa cena é uma coisa... Então, essa cena tá ali junto com essa parte da entrada do capital estrangeiro, né? Porque a gente percebe que tem algumas nacionalidades que estão vindo muito fortes, que nos filmes de porno chanchada aparecem muito fortes como, né, capital estrangeiro, que é o alemão, o japonês e o americano. É sempre eles que estão vindo trazer dinheiro, assim. Então, do japonês é muito engraçado essa cena. É uma coisa muito nonsense, assim, né? Eles chegam, ela fala em japonês, daí ela fala mal deles. Eles estão aqui, ó, não sei o que. Eu falo, meu Deus do céu. Essa cena é surreal. Eu acho essa cena muito surreal. Eu acho várias. Eu gosto de muitas cenas desse filme. Aquela cena dos pedreiros também, trabalhando só de shorts. E que as moças paqueram os pedreiros. Elas paqueram, exato. Essa inversão, né? Elas passam e paqueram os pedreiros. Essa cena é genial, é do Aventuras Amorosas de um Padeiro. E o pedreiro principal,
é o Valdir Onofre, que é o diretor do filme. Então o próprio diretor, que depois eles aparecem naquela cena brincando de gatinho também. Ele tá com um roupão e o o roupão e o capacete de operário. Muito bom. Genial, e ele não fala nada, né? Ele só fica meio assim, ele não fala, né? Ele só grunhe. É o diretor do filme, que é um ator também. E ele se bota ali nesse papel, né? Muito incrível. Não, as mulheres paquerando o pedreiro, tem uma hora que a mulher corre atrás de um dos caras. Ela corre atrás do Da caseiro. patroa, corre atrás do caseiro, depois ela demite ele. Porque nossa, essas inversões eu fico pensando. As pessoas que assistiam, porque acho que o cinema ele sempre passa uma mensagem, né? E eu fico pensando que tipo de mensagem eles estavam tentando passar neste momento. Eu falo, meu Deus do céu. Nessa cena específica, não sei te dizer qual é a mensagem. Mas a impressão de... Porque o homem estava ali numa situação frágil, mesmo sendo pedreiro daquela obra, aquelas mulheres estavam ali, uma dando conselho pra outra. Imagina você com um homem daquele. Esse filme, O Aventuras Amorosas de um Padeiro, é um filme que fala sobre aborto também, é um filme super interessante, também cheio de contradições, mas O Aventuras Amorosas de um Padeiro é um dos primeiros longas-metragens que a gente tem no Brasil, dirigidos por um homem negro, que é o Valdir Onofre. É o único longa que ele conseguiu dirigir. E é um filme produzido pelo Nelson Pereira dos Santos, ou seja, um dos grandes cânones, né, do cinema de antes, um dos grandes ídolos do cinema novo. Produziu O Aventuras Amorosas de um Padeiro. E é um filme super interessante, porque tem toda uma questão... Tem essa relação da Ritinha, que é essa mulher que quer abortar. Ela tem um caso com um homem negro, que também bota em questão muito a questão do racismo. Ele tem falas no filme, ele fala também... Você acha que eles vão me deixar ser o Hamlet? Jamais! Então tem essa autoconsciência do racismo muito forte. E depois é um filme que vai virar uma gira de pomba-gira, assim. O filme acaba numa anarquia total, assim. Então é um filme super interessante. Esse é um filme que eu recomendo, assim, pra assistir. Legal, tem um sobre é o Amadas e Violentadas, que é o da ditadura? Que mostra a tortura? Isso. Não, é o E Agora José, A Tortura do Sexo. Tortura do Sexo. Sim, esse filme é um dos filmes mais emblemáticos, assim, pra mim. Foi o filme que, quando eu vi esse filme, eu falei, tem alguma coisa aí, a gente precisa olhar pra essa filmografia, porque esse filme é muito impressionante. Tem várias cenas de tortura. É o primeiro filme brasileiro a falar sobre tortura de civis por um grupo paramilitar. É o primeiro, né? Depois a gente tem em 82 o Pra Frente Brasil, que vai ser o grande marco, né, da luta pelos direitos civis e pelo fim da tortura. Mas o E Agora José é antes, ele vem em 79. Só que como ele foi classificado como pornô social Ele dentro passa, da pornô chanchada, ele não foi tido como um filme sério. Mas é um filme super complexo. Ele tem tortura, mas ele erotiza a tortura. Ele tem a morte do Vladimir Herzog, encenada, só que é a versão oficial. Então é super complexo, assim, aqueles filmes que você termina de assistir e você fala, meu Deus, o que eu assisti, o que é isso, sabe? É realmente algo que te bota em questão, assim. Você teve contato com alguém de diretores, elenco, alguma coisa durante a sua pesquisa? Eu tive muito contato com os produtores e os diretores que tinham filmes que eu estava usando, né? Então eu tive muito contato com o Carlo Mossi, que é o rei da porno chanchada carioca, o Davi Cardoso, que é o rei da porno chanchada paulista, o Antônio Calmon, que é um diretor excepcional. Eu uso vários filmes dele, uso 4 filmes dele no meu filme. E conversei muito com ele, ele foi sempre também muito legal, muito solícito e tem umas frases geniais que parecem saídas de porno chanchada. Eu falei com o Juan Barron, que também é um diretor que ficou bem esquecido, assim, ele fez muito filme de porno chanchada, depois foi fazer filme de sexo explícito também, tem alguns que não migraram pro sexo explícito, o Juan Barron é um que migrou, a gente falou bastante com ele. Falei muito com produtores, eu falei com o Massaini, o Pedro Carlos Rovai, o Galante, a gente falou com quase todos esses essas grandes figuras. E aí das atrizes eu tive muito contato com a Zilda Maio, porque num certo momento a introdução do filme ia ser feita com uma voz off da Zilda Maio. Tinha uma cena que eu queria filmar, ia ter uma voz off da Zilda Maio, e aí no meio do caminho eu entendi que não tinha que ter cena filmada nenhuma, então isso caiu. Mas a Zilda Maio foi uma pessoa com quem eu conversei, ela ficou super emocionada, assim, de
ter esses filmes resgatados e de falar sobre esse período, assim, foi bem legal. E tem, cada uma tem um modo muito diferente de se relacionar, né, com esse período. A Matilde Mastrange, por exemplo, é uma que renega totalmente esse período. Ela não gosta de falar sobre o assunto, ela acha péssimo, ela renega. Aí a gente tem a Zilda Maio, que se orgulha e tem uma nostalgia e uma certa tristeza, assim, né? Porque depois isso acabou e ela não virou uma grande atriz, né? Não conseguiu tantas oportunidades quanto poderia ter conseguido. Aí a gente tem a Nicole Puzzi também, que tem um programa no Canal Brasil, né? O Pornolândia. E que também tem um grande ressentimento, assim, de não ter tido tantas oportunidades depois que a pornochanchada acabou. Então cada uma também lida de uma forma muito diferente, né? Tem umas que têm saudades, tem umas que têm um grande ressentimento, tem umas que não querem falar sobre o assunto, é bem diferente. É como se não tivesse passado, né? Acho que o que o público pode esperar desse filme? Assim, o que ele vai encontrar dentro desse documentário? Eu pessoalmente me diverti muito, muito. A reação do público é sempre muito diversa, assim. Tem públicos que dão muita risada e tem públicos que ficam muito sérios, assim, que levam muito a sério. O que eu acho que não é um indicativo de se a pessoa tá gostando ou não, porque tem gente que leva muito a sério, e eu acho que é um assunto sério, na verdade. Tem assuntos muito pesados no filme também, né? Não é só diversão e safadeza, né? É que é o modo como é feito, não é nem o que está sendo falado, é o modo como era retratado, o exagero, tudo era brutalmente exagerado, né? Sim, tá tudo ali, né, escancarado, assim. Eu gosto de definir o filme como um filme sobre a ditadura através da pornochanchada. Não é um filme de homenagem, não é um filme pra te ensinar o que é a pornochanchada, não é um filme didático nesse sentido. É um filme que conta a história da ditadura, como ela foi vista pela pornochanchada e como ela é vista por mim, obviamente, através da montagem, né? Sim, nossa, a montagem é algo que todo segundo falava, nossa, mas como que essa frase não é daqui? Tá. Depois eu vi o Pedro de Lara aparecendo. Pedro de Lara, Pedro claro. de Lara, Costinha. Eu falei, meu Deus do céu, eu nem imaginava que essa galera tava. Antônio Fagundes, tem grandes atores ali. No Léo Maia, Antônio Fagundes, José Leogói, Jorge Dória. O próprio Silvio de Abreu dirigiu muito. Dirigiu e atua. Ele aparece atua, no meu né? filme. Eu não lembro de ter visto ele. Ele aparece em 2 momentos, no Super Fêmea. Naquela hora que que ele fala da censura, tem um cara que fala, esse filme falta sexo, ou que fala, mas ainda a censura não deixa. Esse é o Silvio de Abreu. Olha só. De peruca. Por isso. É genial. O Silvio de Abreu no Super Fêmea é uma coisa genial, assim, é muito engraçado. É um personagem muito engraçado, você dá muita risada com ele. E depois a galera foi fazer novelas, algumas coisas. Né? O Silvio de Abreu tá lá na Globo, né? E o Silvio de Abreu dirigiu 2 dos filmes que eu uso. O Árvore dos Sexos é um filme que ele dirigiu, que tá lá. E acho que o Relação do Baralho agora é dele. Não sei se eu tô falando bobagem agora. O Super Fêmea não é dele. Não, o Super Fêmea não é dele, ele só atua. Exato, ele só atua. Exato. Que bacana. Queria então que você convidasse o nosso público para assistir dia 23 de agosto no cinema. Dia 23 de agosto, gente, venham ao cinema. As pornochanchadas voltaram ao cinema. Venham assistir, é muito importante mesmo. Se vocês querem apoiar cinema nacional, cinema dirigido por mulheres, venham ao cinema. Isso é importante, gente. O cinema nacional é maravilhoso, as mulheres estão mandando muito bem. A gente já falou com a Gabriela Amaral semana passada também. Que legal. Falamos com a Juliana Rolhas também há um tempo atrás. Legal. Esse ano está sendo maravilhoso, de mulheres no cinema nacional. Incrível. Apoiem. Venham no cinema, gente. Assistam no cinema, que é bem importante. As histórias que o nosso cinema não contava. Dia 23 de agosto nos cinemas. Venham mesmo. Otávio, você é macho. Duvida? Daria sua própria vida pelos seus irmãos? Sim, isto é, acho. Você topa uma revolução?